Meus senhores e minhas senhoras, com a graça de Deus, eu declaro aberta a sessão. Esta sessão tem como finalidade uma sessão solene em homenagem ao dia do Livro dos Espíritas. Requerimento número 573/2016, de autoria do vereador Rogério de Lucas. Com uma particularidade: este requerimento foi aprovado por unanimidade, com a presença de todos os vereadores votaram pela realização. Esse mérito dar-se-á ao nosso vereador Rogério de Lucas e, sem sombra de dúvida, à força espiritual. Por essa razão, eu fiz questão de registrar a importância desta unanimidade desta casa. Faremos agora a composição da mesa. Convido o presidente da Federação Espírita de Pernambuco, o senhor Edson Caldeira. A senhora Edinar Santos, diretora de comunicação da Federação Espírita de Pernambuco. E tenho a honra de compor a mesa sem nenhum exagero, com um vereador médico, um dos mais brilhantes vereadores desta casa, um dos vereadores que, quando emite opinião, a casa para ouvi-lo. Um verdadeiro representante da nossa sociedade municipal. Este vereador, que tanto nos orgulha anunciar, tem como fundamental os princípios éticos, morais, que faz com que todos nós nos sentimos profundamente honrados de tê-lo aqui nessa casa. Esse vereador é o vereador Rogério de Lucas, que eu solicito que ele componha a mesa. Solicito a todos que fiquemos de pé para ouvirmos o hino nacional.
símbolo, o lavaruto senta deste lado, dedica o verde louro desta flâmula, faz o futuro e glória no passado, mas ergue da justiça clava forte, será que o reino teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Gostaríamos de, em nome deste poder, representando todos os senhores vereadores que aqui votaram esta proposição solene, convidar o nosso querido vereador Rogério de Luca para que ocupe a tribuna e faça as suas considerações em nome do poder. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Boa tarde, senhor presidente, excelentíssimo vereador, doutor, médico cardiologista Vicente André Gomes, presidente desta casa. Boa tarde, o senhor ilustríssimo presidente da Federação Espírita Pernambucana, reeleito por vários mandatos, o senhor Eldson Caldeira. E boa tarde a nossa senhora Ednar Santos, diretora de comunicação da Federação Espírita Pernambucana. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, esta sessão solene ela é dedicada ao Livro dos Espíritos. Este livro aqui, que eu tenho em minhas mãos, que no dia 18 de abril de 1857, na França, ele foi editado. Este livro, ele traz a fundamentação básica dos conhecimentos gerais acerca do mundo espiritual, do mundo material e a relação entre o mundo material e o mundo espiritual. Muito me honra, senhoras e senhores, ser autor da lei do Dia do Livro dos Espíritos, no qual hoje nós comemoramos aqui nessa casa pelo seu 7º ano. Muito me honra também que Deus, senhor presidente, nos deu uma excelente notícia através dos Espíritos hoje. Ao alvorecer do dia 18 de abril deste ano, Deus concedeu mais uma graça do seu poder a todos os habitantes da terra. Foi criada, próxima à terra, mais uma colônia espiritual. Que coisa maravilhosa, senhor presidente, para nos ajudar, inclusive com a ajuda dos apóstolos de Jesus. Esta notícia, ela será colocada na revista O Reformador. E hoje, assim que me acordei, senhor presidente, como todo espírita que conhece, ao acordar, primeira coisa é pensar em Deus e agradecer a Ele por esta presença dessa colônia espiritual que tanto vai nos ajudar.
inclusive melhorar o ambiente da atmosfera espiritual que existe no nosso planeta. O Livro dos Espíritos, como eu disse, surgiu em 18 de abril de 1857, representando um verdadeiro marco de luz que anunciava o advento de uma nova era, a era do Espírito. Nele se cumpre a promessa do Consolador anunciada por Jesus. Porque Jesus, antes de deixar a terra, ele revelou para nós, através de seus apóstolos, eu me vou, mas deixo-vos convosco o Consolador. O Consolador prometido, cuja missão, como o próprio nome diz, é consolar. Consolar os aflitos. Consolar aqueles que têm dificuldades. Trazer a boa nova. Estimular a humanidade encarnada. Enfim, trazer o bem. O bem que é distribuído para todos, sem exceção. Portanto, essa obra representa a base do Espiritismo, que hoje completou 159 anos de existência, composto de 1019 perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos apresenta de uma forma muito didática e simples os princípios da doutrina espírita, esclarecendo as principais dúvidas a respeito do presente e do futuro, à luz do Espiritismo, abordando temas como a vida após a morte, a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, a essência dos ensinamentos da moral do Cristo, a vida presente e o porvir da humanidade, segundo os ensinamentos dos espíritos superiores. Este livro, minha gente, ele se divide em 4 livros. O primeiro livro aqui se refere a Deus, a criação e os elementos gerais do universo. E a primeira pergunta, todos conhecem que são espíritas, que é Deus? Inteligência primeira ou inteligência suprema do universo. O segundo livro versa sobre os espíritos, as reencarnações, que são as existências, a vida espírita, a emancipação da alma e assuntos correlatos. O terceiro livro aborda sobre as leis morais, senhor presidente. E na pergunta 625, que eu peço permissão para ler, quando o senhor Leon Denisard Rivaio, o grande mestre, professor filosófico, perguntou o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus, já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta dos espíritos foram essa: Jesus. Jesus é o modelo, é o guia, é o nosso governador da terra, que todos conhecem o sacrifício de que ele passou. E não foi um sacrifício só espiritual, não, material. Porque pelo que é relatado
nas Escrituras Sagradas, assim conhecidas, Jesus sofreu, sentiu dor, sangrou e voltou para o mundo espiritual. O quarto livro focaliza o tema Esperanças e Consolações. O porvir, o que o futuro nos aguarda? Mostra o caminho que o homem traçou, o caminho que o homem escolheu e o que ele falta para corrigir neste caminho. Por isso que é dito esperanças e consolações. Ao analisarmos a codificação espírita, nós vamos encontrar o livro dos espíritos, que é este aqui, o livro dos médiuns, que mostra como acontece a relação entre os espíritos e os seres humanos e a relação com a matéria. O Evangelho segundo o Espiritismo, onde traz os ensinamentos do Cristo, onde traz o caminho da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Temos o outro livro, O Céu e o Inferno, onde mostra as aflições, ou quais são os tipos de aflições, por exemplos e filosofia que os espíritos sofrem por escolher o caminho do mal. Porque nós sabemos que se nós plantamos, nós temos também de coletar. Se nós semeamos o bem, nascerá o bem. Mas se nós semearmos o oposto ao bem, nós vamos ter que colher também este oposto bem, porque a semeadura é livre, mas a colheita ou a coleta, ela é obrigatória. E temos o Gênesis. Este livro, ele mostra como é a uranografia do universo, as leis da gravitação universal, as relações interplanetárias entre constelações, formações de nebulosas, a condição do sopro espiritual divino, do hálito divino, do plasma divino, que forma e condensa e prova a existência dessa formação interestelar ou universal, que constitui todo o universo. Então, todos esses livros juntos são chamados de Pentateuco da doutrina espírita, codificada pelo senhor Allan Kardec, que é um pseudônimo do senhor Léon Denisard Rivail, esse mestre francês. Somos levados a concluir que o livro dos Espíritos é a espinha dorsal do Espiritismo. Nele está contida toda a doutrina. E nos demais livros temos as elucidações, ou seja, os aclaramentos, as lições complementares que facilitam a sua compreensão. Podemos concluir que o seu amplo conteúdo é um verdadeiro manual para aqueles que desejam conhecer e aprender sobre uma série de assuntos relacionados à existência e o processo de evolução, sejam pelo amor ou pela dor. Muitos são os caminhos que nos levam a buscar novos conhecimentos, necessários para encontrarmos o verdadeiro sentido da vida.
achamos mais do que justo esta homenagem ao Dia do Livro dos Espíritos, senhor presidente, e feita em forma de lei aqui nesta casa. Isto contribui para a renovação do nosso planeta, lutando, ensinando, tentando trazer uma sociedade mais justa, equânime e feliz. Me sinto honrado por mais uma vez poder contribuir para esta solenidade, que não é por ser um livro, um mestre mudo, mas que traz o verdadeiro conhecimento ensinado por espíritos superiores. Espíritos que não têm mais necessidade de encarnar. Espíritos que auxiliam, que ensinam, que tratam, que ajudam aqueles mais necessitados. Tudo isto com o consentimento do nosso governador terreno, Jesus, orientados e com a permissão do nosso Deus, Criador de tudo isto. E agradeçamos a Deus, mais uma vez, por estar aqui utilizando esta tribuna, diante das dificuldades que o planeta Terra traz, diante das dificuldades que o próprio mundo traz, mas nada é maior do que a vontade de Deus. Nada se passa sem um conhecimento divino. E nada se passa sem a sua permissão. Essa sua solidariedade que Ele tem conosco. Essa sua solicitude. Essa sua lei de amor, justiça e caridade, que resume todas as leis morais contidas aqui no terceiro livro. Então, queridos irmãos em Cristo, queridos irmãos espirituais aqui presentes nessa casa, obrigado por tudo isso. Obrigado por mais uma colônia que aqui se forma para amparar o planeta Terra, que passa por essas modificações. Que esta transformação possa contribuir para esse mundo que se aproxima, para essa modificação do planeta, onde ele irá se tornar um mundo de regeneração. Muito obrigado a todos e a vocês espíritos aqui presentes. Obrigado, meu Deus, por mais uma permissão de estar aqui presente. Obrigado, Jesus, senhor presidente, meu querido presidente, muito obrigado por mais uma vez. Vossa Excelência, além de ser médico, teria que ser médico para estar aqui presente, senhor presidente. Porque o médico, vou lhe revelar, ele tem a missão. O senhor herdou essa missão como espírito. Essa missão linda de contribuir para ajudar a saúde dos nossos irmãos encarnados aqui. É uma missão, acredite. E isso só faz o bem ao senhor. Presidente da Federação Espírita S. Caldeira, muito me honra tê-lo aqui conosco. Esse cabedal de experiência em toda a nossa federativa, essa condução belíssima que a nossa casa passa atualmente, que tiveram os excelentes presidentes. Nós não podemos também deixar de falar neles, porque queria citar um aqui, são todos bons e excelentes. Mas um irmão que me chamou muita atenção, nosso irmão Valdec. Pessoa maravilhosa, Valdec Atademo, no qual eu me sinto muito orgulhoso de aprender muita doutrina espírita no convívio dele. Hoje ele se encontra na esfera espiritual. Minha cara diretora da comunicação, irmã Edna Santos, que tanto contribui com um trabalho amoroso. Ela dedica tanto amor à casa que
muitas vezes se esquece de si. Então ela é uma verdadeira saudada da linha espiritual da nossa federativa. Enfim, a todos vocês aqui presentes, mais uma vez eu agradeço e eu gostaria de fazer uma pequena prece, não de encerramento, mas de agradecimento. E que vocês pudessem me acompanhar, pensando, emitindo bons pensamentos para o alto. Meu Deus, só temos a Ti agradecer. Se nós não somos dignos de Ti, é porque nós não aprendemos ainda a ter essa dignidade. Mas, diante da nossa pequenez, diante da nossa fraqueza espiritual, pedimos a Ti que nos ajude, nos ampare, nos ilumine, abençoe esta casa, Senhor. Principalmente a Câmara Municipal do Recife, que tanto precisa da Tua ajuda nesse momento em que ela irá passar por novas eleições. Que o Senhor possa traduzir isso em amor ao próximo e fazer com que cada um de nós se sinta, ao sair daqui, fortalecido dentro de si, dessa energia maravilhosa que Tu mandaste para nós através dessa nova colônia espiritual. Obrigado por tudo, que o Senhor nos abençoe e agradeçamos principalmente porque deixaste-nos, através de Jesus, o Consolador prometido. Muito obrigado. Gostaríamos de registrar a presença do senhor Rubem Braz, presidente da Comissão Estadual do Espiritismo. Nesse instante, vamos ouvir o presidente da Federação Espírita de Pernambuco, o senhor Edson Caldeira. Excelente. Gostaria de convidar o senhor Rubem, para compor a mesa. Excelentíssimo senhor, vereador Vicente André Gomes, presidente desta Casa Legislativa. Senhor vereador Rogério de Luca, autor do requerimento. Senhora Edna Santos, diretora de comunicação da Federação Espírita Pernambucana. Assim como também nosso irmão Rubens Braz, presidente da Comissão Estadual de Espiritismo. Minhas senhoras, meus senhores, como já falou o nosso irmão e amigo Dr. Rogério, acerca desta data magna do 18 de abril. 18 de abril. Fazendo uma rápida colocação ou retrospectiva, em 18 de abril de 1857, foi publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Trabalho de pesquisa, de estudo, de exame, do professor Hipólito Leon Denis Arrivaio, conhecido pelo nome de Allan Kardec.
diga-se que esse nome Allan Kardec representa um nome de uma de suas existências em época recuada e que ele adotou como pseudônimo da obra, na obra que trabalhou, considerando que ele, como professor, era uma pessoa conhecida dentro desse métier e utilizou esse nome de encarnação anteriores exatamente para evitar a mistura entre o seu trabalho de professor e o de codificador, efetivamente, da nossa doutrina. Em 18 de abril, primeira edição. Agora, essa primeira edição, ela possuía apenas 501 questões. E o livro estava dividido, à época, em 3 partes. Doutrina Espírita, Leis Morais e Esperanças e Consolações. A segunda edição do Livro dos Espíritos, ela ocorreu em março de 1860, desta feita já com as 1019 questões. Houve um aditamento, houve um acréscimo, exatamente para culminar essa obra básica da nossa doutrina. Obrigado. A obra é dividida em 4 partes. Queremos destacar algumas breves partes. Nosso amigo e irmão, Dr. Rogério, já citou aquela primeira questão, que é Deus. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Retratando assim a base alicerçal do conhecimento, apoiada na crença da existência de um ser superior, criador de tudo e de todos. De tudo e de todos. Então, outra questão. Agora estou presidindo a sessão. A questão 23. Assim que terminar, 23. Kardec pergunta: que é o espírito? E disseram os espíritos: o princípio inteligente do universo. Cada um de nós representa ser um espírito, uma individualidade. E diz que foi criado simples e ignorante para atingir a perfeição. A perfeição é a conquista dos seus experimentos, dos nossos experimentos. O aprendizado, fazendo com que, através dos processos de trabalho, de ações nobilitantes, de mergulhos nos conhecimentos mais variados, para efetivamente despontar com a sua própria efetiva evolução. Então, Kardec, dentro dessa linha, deixa eu ver se está marcada, a questão 166, quando indagou: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se? E os espíritos disseram: sofrendo a prova de uma nova existência. Consequentemente, a doutrina dos espíritos nos mostra, nos apresenta acerca e nos fala sobre a pluralidade das existências. Morre o ser, o corpo é depositado no laboratório da natureza para as transformações naturais, mas o ser pensante, inteligente, aquele que é imortal, continua para novos experimentos, para novos mergulhos, para nova continuação em busca do efetivo conhecimento. Consequentemente, esta ser a base da nossa doutrina, dentro de uns pontos importantes, para que possamos vislumbrar que a cada momento
representa um grande tijolo na construção de nós próprios neste processo da evolução. Então, à época, Kardec trabalhou na elaboração das obras com médiuns jovens. A mediunidade é um fator importante na doutrina dos espíritos, porque através desse mecanismo, esses seres portadores da dita mediunidade faz o interrelacionamento com o ser desencarnado para que, através desse contato, as informações sejam transmitidas, repassadas, e para que o aprendizado efetivamente se dê. À época, Kardec utilizava, as médiuns eram jovens, bem jovens. Consequentemente, se hoje uma jovem de 12, 13 anos já pode ter uma informação devido ao pool de informações, o pool de descobertas, de modernidade no trânsito do próprio conhecimento, à época, lá no século de 159 anos atrás, consequentemente, as informações elas não fluíam de maneira tão rápida, né? E o processo do aprendizado se apresentava, num comparativo com a relação de hoje, bem mais lento. Consequentemente, essas jovens eram jovens simples, poderia dizer, esse era o seu próprio conhecimento, o conhecimento através das entidades que através dela se pronunciavam. Então, dentro dessa caminhada, médiuns jovens, nós gostaríamos de ressaltar a última questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? Repetindo, poderá jamais implantar-se na terra o reinado do bem? A pergunta do professor Kardec, do professor Hipólite, representava exatamente aquela visão, aquele anseio efetivamente para que o homem, o ser humano, pudesse efetivamente sair da ignorância, dentro desse descortínio, dessa busca, desse crescimento, consequentemente da felicidade em si. E não vamos ler a questão na sua inteireza, mas a resposta foi dada. Foi dada da seguinte forma, que vamos ler só esse trecho. O bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem. Porque então farão com que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. Por esse meio do progresso moral e praticando as leis de Deus, e que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, não o a deixarão, senão quando daí estejam banidos o orgulho e o egoísmo. Consequentemente, finalizava com essa colocação: o bem, a ação do bem, banindo de nosso interior o orgulho e o egoísmo. Então a obra, ela enfeixada nas 1019 questões, representa um fato efetivamente importante para o nosso aprendizado. E falamos nós espíritas. E nós, consequentemente, disponível para todo ser buscar lê-la e fazer o seu juízo de valor. Numa obra denominada, publicada pela Federação Espírita Brasileira, ele traz uma carta que, diria assim, um fato acontecido
Com Kardec, à época, ele estava diante das preocupações materiais da época, as preocupações da condução do trabalho, a condução dos esforços, a condução, as tratativas com os companheiros para a caminhada na distribuição da mensagem doutrinária. Então, em um dia que ele estava com suas próprias finanças, né, e pensando como desenvolver o esforço no trabalho, na continuidade desse esforço de levar a doutrina aos corações. Então, é dito numa carta, numa publicação do livro de um espírito de Hilário Silva, O Espírito da Verdade, editado pela FEB. Vamos ler a mensagem disso. Com a minha gratidão, remeto-lhe este livro. Ele disse que, na realidade, num determinado dia, ele estava com seus escritos, quando alguém bate à porta. Sua esposa vai buscar, Amélie Gabrielle Boudet, era um carteiro entregando uma caixa para ele, destinada a ele. Ele abre e daquele envelope ele observa essa carta que nós vamos ler na sua inteireza. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe ainda, antes de tudo, prosseguir em sua tarefa de esclarecimento da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Allan Kardec, o codificador da doutrina, naquela triste manhã de abril de 1860, estava exausto, acabrunhado, fazia frio. Embora a consolidação da Sociedade Espírita de Paris, a promissora venda de livros, escasseava-lhe o dinheiro para a obra gigantesca que os espíritos superiores lhe haviam colocado nas mãos. A pressão aumentava. Missivas sarcásticas avolumavam-se à mesa. Quando mais desalentado se mostrava, chega a paciente esposa, Madame Rivail, a doce Gabi, e entrega-lhe certa encomenda cuidadosamente apresentada. O professor abriu o embrulho, encontrando uma carta singela, e leu: Senhor Allan Kardec, respeitoso abraço. Com a minha gratidão, remeto-lhe o livro anexo, bem como a sua história, rogando-lhe, antes de tudo, prosseguir em suas tarefas, esclarecimentos da humanidade, pois tenho fortes razões para isso. Sou encadernador, desde a meninice, trabalhando em grande casa desta capital. Há cerca de 2 anos, casei-me com aquela que se revelou minha companheira ideal. Nossa vida corria normalmente e tudo era alegria e esperança, quando, no início deste ano, de modo inesperado, a minha Antoniette partiu desta vida levada por sorrateira moléstia. Meu desespero foi indescritível e julguei-me condenado ao desamparo extremo. Sem confiança em Deus, sentindo as necessidades de homem do mundo e vivendo com as dúvidas aflitivas do nosso século, resolvera seguir o caminho de tantos outros para a fatalidade. A prova da separação vencera-me e eu não pensava agora cuidar do trapo humano. Faltava ao trabalho e ao meu chefe, reto e ríspido, ameaçava-me com a dispensa. Minhas forças fugiam. Namorara diversas vezes o Rio Sena, e acabei
planejando o suicídio. Seria fácil. Não sei nadar. É só cair. Sucediam-se as noites de insônia e os dias de angústia. Em madrugada fria, quando as preocupações e o desânimo me dominavam, mais fortemente busquei a ponte. Marie. Olhei em torno e contemplando a corrente, e ao fixar à direita para tirar-me, toquei. Ele colocou uma mão no corrimão do balcão, e no frontispício, num volume nas mãos, procurando a luz mortiça do poste vizinho, pude ler, logo no frontispício, entre irritado e curioso: esta obra salvou a minha vida. Leia com atenção e tenha bom proveito. Antoine Laurent. Estupefado, li a obra, o título, O Livro dos Espíritos, ao qual acrescentei breve mensagem no volume: este que passo às suas mãos abnegadas, autorizando o destino amigo a fazer dele o que lhe aprouver. Ainda constava da mensagem agradecimentos finais, a assinatura e a data e o endereço do remetente. O codificador desempacotou, estava na mão dele agora, desempacotou então um embrulho do Livro dos Espíritos, ricamente encadernado, em cuja capa viu inserida o seu pseudônimo e na página do frontispício levemente manchada, com emoção, não somente a observação que a missiva se referia, mas também uma outra letra firme: salvou-me a minha também. Deus abençoe as almas que cooperaram em sua publicação. Joseph Perrier. Ou seja, aquele encadernador tentava o suicídio e agora encontrava o livro, leu a informação e fez modificações na própria obra, encadernando-a. Salvou-me também. Deus abençoe as almas que colaboraram em sua publicação. Repetindo, Joseph Perrier. Após a leitura da carta providencial, o professor Rivaio experimentou nova luz a banhá-lo por dentro. Aconchegando-se o livro ao peito, raciocinava, não mais em termos de desânimo ou sofrimento, mas sim na pauta de raidosa esperança. Era preciso continuar, desculpar as injúrias, abraçar o sacrifício e desconhecer as pedradas. Diante do seu espírito turbilhava o mundo necessitando de renovação e consolo. Allan Kardec levantou-se da velha poltrona, abriu a janela à sua frente, contemplando a via pública onde passavam operários, mulheres do povo, crianças e velhinhos. O notável obreiro da grande revelação respingou algumas lágrimas no rosto e, antes de retornar a caneta para o serviço costumeiro, levou um lenço aos olhos e limpou uma lágrima. Hilário Silva, O Espírito de Verdade, lição 52 da FEB. Então, amigos, amigas, irmãos e irmãs, já que todos nós somos filhos de Deus, a doutrina dos Espíritos nos apresenta que nós somos os repetentes das outras existências. A continuidade e o momento a momento é o momento ideal para as nossas modificações, nossas reformas, nosso crescimento. As crenças
elas fazem parte do processo de angariar recursos interiores para as nossas continuidades. Ser fundamental que, independente das vertentes várias, mas que as nossas ações se coloquem na direção do bem sempre. E que Deus é Pai de misericórdia e não despreza filho algum. Consequentemente, que Jesus abençoe a todos nós. Que Jesus nos ampare, nos fortifique, nos encoraje, para que as nossas ações sejam sempre coerentes com os ensinamentos que nos são recebidos, que nos são ministrados misericordiamente, por aquele que é o governador do nosso planeta, Jesus de Nazaré. Deixamos, pois, para todos o abraço fraterno e amigo da Federação Espírita Pernambucana. Muita paz para todos. Eu gostaria de registrar com muita satisfação a esposa de Rogério de Lucas, Cátia Marcela de Lucas, que se encontra aqui presente conosco. E não podia ser diferente a presença de Natália de Lucas, sua filha. Chegamos ao fim de uma belíssima sessão. O orientador desta proposição já foi dito, Rogério de Lucas. A senhora Edinar Santos, diretora de comunicação da Federação Espírita de Pernambuco. A presença de Rubem Braz, presidente da Comissão Estadual do Espiritismo. E deixei para o fim o senhor Edson Caldeira, presidente da Federação Espírita de Pernambuco. Meus senhores e minhas senhoras, ouvi com muita atenção a falação de Rogério, que fez uma brilhante oração, e do nosso presidente da Sociedade Espírita, da Federação Espírita de Pernambuco, Dr. Edson. E na minha meditação aqui, existem alguns episódios na minha vida. Primeiro, eu gostaria de registrar que sou católico, praticante. E assim faço esse registro, e lá vão entender, lá adiante, quando concluir, por um fato que aconteceu comigo. Na rua Ana Xavier, no edifício Hora Salda, aonde meu pai fazia sua consulta médica, eu quase que não ia no consultório de meu pai, e nesta tarde eu fui até lá. Ele estava atendendo
E eu disse à atendente, diga a meu pai que eu vou no Bom Preço, que ficava de frente ao consultório dele. Uma senhora foi ao consultório e lá falou com a atendente, perguntando ao Rogério como era que falaria comigo. E a menina, atendente, disse, olha, ele foi por Bom Preço. Eu nunca havia visto essa senhora. E ao chegar fazendo compras no Bom Preço, bobagem, vi aquela senhora olhando para mim, ela e o esposo. E chegou junto de mim. Ao chegar junto de mim, ela disse, o senhor é neto de Vicente Gomes? Eu disse, sou. Mas por que a senhora está perguntando? Ela começou a chorar. E nessa emoção, você imagine como é que você se sente. Num supermercado, uma pessoa pergunta se eu sou neto de Vicente Gomes, que é o pai de meu pai, e entra numa crise de choro. Eu fiquei acanhado, mas depois fui me inteirando do processo. Ela havia sido operada pelo meu avô no Rio de Janeiro, num centro Tupiara, no Rio de Janeiro. E veio para o Recife para tentar encontrar o neto de Vicente Gomes, que eu tenho, meu nome é Vicente Gomes. Isso foi um episódio que me deixou sem muita explicação, até porque eu não sou acompanhante do Espiritismo. Esse foi um dado. No 6º ano de medicina, eu estudei com Edson Queiroz. E relatei a ele esse episódio. E Edson disse a mim que eu precisava ir na Federação Espírita para que eu pudesse dar este depoimento. E eu brincando com ele, ninguém vai acreditar, rapaz. Por que as pessoas vão acreditar? Não, você vai. E um certo dia, posterior, eu recebi um telefone de Edson Queiroz. Na minha casa, nessa época, não existia celular. Me chamando para que eu fosse na Federação Espírita. Por quê? Porque existia um paciente meu que tinha um nódulo de mama e que ele gostaria que eu participasse com ele da retirada desse nódulo. É difícil a gente negar, e a paciente foi no meu consultório pedindo por tudo que estava marcado. Num dia em que havia uma data, que havia um encontro desse tipo de cirurgia, e eu fui, mas confesso, fui me escondendo. E fiquei numa sala, era um salão amplo, que ainda deve ser hoje, e eu fiquei por trás de uma coluna, somente assistindo. E lá para as tantas, sem ninguém dizer, o Edson Queiroz
se dirige para a coluna, saia de trás desta coluna e venha para cá, seu Vicente. E eu fui. Nunca vi isso em medicina. Nunca assisti isso em medicina. Ele cortou a mama, sem nenhuma asepsia médica, colocou os dedos e retirou o nódulo totalmente. E depois me entregou o nódulo. Eu peguei o nódulo e eu nem gosto de falar, que me emociona. Ele me entregou e eu levei para Dr. Adonis. E tratava-se de um carcinoma infiltrante, ou seja, um câncer infiltrante. Ele fez algo mais grosseiro, o Edson Queiroz. Cuspiu dentro da cirurgia e disse, porque eu fiquei espantado, eu como médico, e ele disse que aquilo ali era asepsia. Encerra a sessão na tarde de hoje. Era o testemunho que eu gostaria de dar numa sessão tão maravilhosa como essa. Continuo católico. Participo. Agora esse episódio eu assisti. Tenho dito, muito obrigado.